A medicina está passando por uma das mais intensas transformações da sua história. Exames, diagnósticos, tratamentos, tudo isso pode mudar muito nos próximos anos. Esse assunto fascinante é um dos temas da entrevista de hoje. Eu vou falar com um gigante da área da saúde, o Grupo Fleury, que tem mais de 90 anos de vida, mais de 10 mil colaboradores, 2.500 médicos e uma rede com mais de 200 unidades de atendimento. E quem conversa comigo é o Carlos Marinelli, presidente do Grupo Fleury. Marinelli, seja muito bem-vindo ao Invest News. Obrigado por aceitar o nosso convite. Muito obrigado pelo convite, Doni. Um prazer estar aqui com vocês e para a gente falar aí dos assuntos que vão interessar aí a sua audiência. Tem muitos assuntos e eu começo te perguntando o seguinte: você atua em um segmento importantíssimo, foi importante ao longo de 2020, é indispensável em 2021, é um dos principais setores de qualquer país e de grande interesse do ponto de vista de pessoa física também da população. Queria saber o seguinte: como é que está sendo esse começo de 2021 para vocês? Olha, Doni, a gente está numa situação que ela ainda continua muito complicada. Você sabe, e qualquer um, a sua audiência também sabe disso, né? Só você abrir qualquer site, você vê qualquer notícia, a pandemia ainda domina todo o noticiário e, infelizmente, ela está dominando o noticiário de uma maneira negativa nesse momento. A gente viu aí a chamada segunda onda nos países da Europa, do hemisfério norte em geral, que são mais afetados pela pandemia por conta dessa questão do inverno, né? As pessoas precisam ficar em locais mais fechados e você tem aí a questão do vírus se espalhando mais intensamente. E a gente, mais recentemente, teve essa questão aí de Manaus, né? Que infelizmente está sendo uma situação muito desafiadora para o povo manauara, para o povo amazonense, mas para o Brasil como um todo, porque aquela situação que a gente viu ali é um microcosmos que ela pode, se a gente não tomar os cuidados necessários, se repetir em outros lugares do Brasil. E isso contamina, logicamente, o ambiente empresarial, o ambiente de negócios, a economia como um todo. Então, a gente está vendo um começo de 2021 que a gente continua com os mesmos problemas de 2020, mas a gente tem um elemento que ele é fundamental na perspectiva de 2021, que é a questão da vacina. A gente sabe hoje muito melhor como tratar a doença, a gente sabe muito melhor como se comportar em relação à doença, embora muitas vezes a gente vê que as pessoas não necessariamente sigam isso, mas a gente precisa continuar tendo cuidado, mas a gente tem uma perspectiva boa, que é essa questão da vacina. A vacina, das diversas origens que ela tem, das diversas tecnologias que ela tem, ela vai vir em 2021 e ela vai ajudar a controlar essa questão da disseminação da doença e trazer uma certa normalidade para o ambiente econômico de negócios e das atividades econômicas em geral. Mas 2021 ainda vai ser um ano de transição. A gente não... E uma coisa que precisa ficar muito claro para as pessoas, não é tomar a vacina e voltar às práticas antigas. Não funciona assim. A gente vai ter que continuar com medidas restritivas durante algum tempo, durante esse período de descontrole da doença, mas a gente vai poder, aos poucos, retomar alguns graus de normalidade. E a saúde, em geral, é um setor que ela teve, digamos assim, uma importância muito grande em 2020, vai continuar tendo em 2021, e eu vejo que a saúde para o brasileiro, em geral, virou uma prioridade máxima na cabeça dele. A gente tem toda essa discussão da saúde pública, da saúde privada, o fato é que o brasileiro ele quer saúde. E ele entendeu que a saúde é uma prioridade que vem muitas vezes antes das outras, porque se ele não tiver saúde, ele não consegue conviver, viver, ele não consegue produzir. E nós, como uma empresa que é do setor de saúde, a gente teve aí um ano muito desafiador em 2020, principalmente com relação à inovação, fazer coisas novas, fazer o que a gente já fazia de uma maneira diferente, mais rápido, melhor, de uma maneira que levasse conhecimento e levasse os nossos serviços à casa das pessoas. A gente fez isso com o aumento do atendimento móvel e até a casa das pessoas fazer o exame. A gente fez isso
por telemedicina, a gente nunca tinha feito consulta de telemedicina, e num curto espaço de tempo, começando isso em abril do ano passado, hoje a gente já está aí batendo mais de 150 mil, na verdade já indo para quase 200 mil consultas feitas de telemedicina. A gente lançou testes novos, a gente continua produzindo testes novos, e tudo isso para a gente poder viver melhor diante desses desafios da pandemia e levar algo que é muito importante para o brasileiro, não só nesse momento, mas como vai continuar sendo no futuro, que é a questão de uma saúde de qualidade em escala. Essa tecnologia que a gente está utilizando aqui, essa facilidade, né, da gente estar conversando aqui num canal que ele requer recursos que estão disponíveis de uma maneira muito abrangente, também vai fazer diferença cada vez mais na vida das pessoas, do ponto de vista de acesso à saúde. Você poder conversar com o médico, como a gente está fazendo aqui, ter esse primeiro contato com o médico de uma maneira tão fácil, tão acessível, vai transformar cada vez mais o acesso que as pessoas têm a uma saúde de qualidade. Na verdade, ele vai escalar o acesso que as pessoas têm a uma saúde de qualidade. E ela vai ter isso no contato com o médico dela, ela vai ter isso no acesso a um exame para, por exemplo, Covid, com drive-thru ou com um teste sorológico, ela vai ter isso indo até a unidade de atendimento, ela vai ter isso de uma maneira cada vez mais abrangente. Então, o nosso setor sempre foi importante. Eu acredito que ele ficou mais importante em 2020, vai continuar importante em 2021, e a nossa relação com a saúde, ela vai ser uma relação cada vez mais de prevenção. A gente saber que a gente é saudável é muito melhor e vai estar muito melhor preparado para lidar com qualquer situação, inclusive com uma pandemia, do que quando a gente não está saudável. A gente vai ser cada vez mais um sistema de saúde do que um sistema de doença. Isso é uma grande verdade também que vai acontecer. Esse aspecto da telemedicina de possibilitar o acesso à medicina de qualidade é particularmente importante num país como o Brasil, que tem as dimensões das proporções que tem, muitas pessoas com baixo acesso a uma medicina de qualidade, né? Muito do que há de mais avançado concentrado em alguns centros, então acho que isso vai ser particularmente importante no Brasil. Mas a gente fala disso daqui a pouco. Eu queria saber se, com essa visão privilegiada que você tem por estar dentro desse setor que é tão crítico, tão importante, particularmente agora, se você arrisca no Instituto Data Carlos apontar quando é que a gente vai ter o retorno da normalidade completa. Quando é que a gente vai poder sair na rua sem máscara e voltar à vida tal como era em 2019? Eu tenho uma resposta muito precisa para você, Doni. Não sei. Essa é uma resposta muito precisa, porque eu acredito o seguinte, Doni, que quando a gente fala, né, a gente é saudosista de tudo na nossa vida, né? Então, a gente já está saudosista daquele tempo, do tempo que a gente andava sem máscara, do tempo que a gente não precisava passar álcool gel na mão o tempo todo, do tempo que a gente podia estar junto, tal, não sei o quê. E, infelizmente, Doni, a gente tem uma situação que ela pegou, se não todo mundo desprevenido, mas ninguém estava esperando que acontecesse isso. Todo mundo lidava com uma série de variáveis, uma série de coisas, mas nunca a gente achou que ia estar todo mundo, como você disse, de máscara na rua e passando álcool gel a cada minuto e preocupado se a pessoa encostou aqui, ali, a compra de casa, esse tipo de coisa. E a gente se adaptou muito rápido. O que define o ser humano é a sua capacidade de adaptação. A gente se adaptou muito rápido. E a gente vai conseguir sair disso. E a gente vai voltar a sair na rua sem máscara. A gente vai poder se encontrar, a gente vai poder se socializar. Mas eu não vejo que isso vai acontecer tão cedo. O que eu digo de tão cedo? Eu acho que, como eu disse para você, 2021 ainda vai ser um ano de transição. A gente vai ter que tomar alguns cuidados. Mas vai ter uma perspectiva melhor. Se antes era assim, eu não sei nem quando isso pode acontecer, agora eu já tenho uma perspectiva de que eu vou ter uma vacina, que ela aplicada em massa vai ajudar a controlar a transmissão da doença e eu vou poder ganhar de novo alguns graus de liberdade. O único ponto que eu queria destacar aqui, que quando eu comecei a falar sobre essa questão da gente ser saudosista, né, do antigo, é que o antigo não volta. Então, assim, a gente já se adaptou a uma série de coisas. Então, vai ser muito comum a gente fazer esse tipo de papo aqui, não mais porque a gente precisa fazer, porque é mais seguro, a gente não está no mesmo lugar e não está, eventualmente, tendo o risco de contaminação, mas porque ele se tornou mais fácil. Então, a gente vai continuar
uma das coisas que cresceu muito, né, durante a pandemia é o e-commerce, né? A gente vai continuar comprando via e-commerce porque a gente se acostumou que é muito mais fácil eu escolher o que eu quero e chegar na minha casa. A gente já usava o banco online e era muito mais fácil porque não queria ir numa agência. E no caso da saúde, a gente vai usar, por exemplo, a questão da telemedicina ou os serviços que vêm até a nossa casa muito mais intensamente, porque a gente viu que é muito mais conveniente. Então, a saúde no futuro ela vai ser cada vez mais híbrida. Ela vai ser um híbrido de presencial, porque essa questão do contato, de estar junto com a pessoa é importante no serviço de saúde, seja para o médico, seja para o profissional de saúde, mas ela vai se apoiar também no digital, que é isso aqui que a gente está fazendo, mas evidentemente com o profissional de saúde do outro lado, mas também com o seu relógio que dá o seu ecocardiograma e tem os seus dados ali de pulsação. O seu relógio que é dedo duro, que fala se você fez exercício ou não fez exercício. A sua oxigenação, que hoje em dia você já tem relógios que inclusive fazem isso, medem a oxigenação da pessoa. E o que vai acontecer? Ah, mas isso é muito caro ainda hoje em dia. Um dia um smartphone já foi caro também, e hoje a gente tem smartphone na população inteira. Então, a gente vai ter cada vez mais gadgets, coisas que estão conosco no nosso dia a dia, que vão contar sobre a gente uma quantidade de dados que vai ser exponencial. E esses dados vão ser, inclusive, poder ser, desde que a gente queira, com a LGPD e tudo mais, que eles sejam até entre aspas, dedo duro nosso, para o nosso médico. Porque quando a gente for consultar o nosso médico, eventualmente a gente vai, por exemplo, subir todos os dados que estão do relógio para o celular e conversando com um monte de coisa que você fez e falar assim, ele dormiu desse jeito, a pulsação dele teve dessa maneira, ele fez exercício aqui, não ali, o peso dele aumentou porque a balança está conversando com o celular, inclusive. Então, a gente vai estar nesse novo normal em que a saúde ela é híbrida com o presencial e com o digital e que o mundo de dados que a gente tem sobre a nossa saúde ele vai crescer exponencialmente, inclusive inteligência artificial que vai ajudar o seu médico a dar um atendimento tão personalizado para você que você vai falar assim, pô, mas eu nem precisei contar nada para você, você já sabe tudo isso de mim. É verdade, isso vai acontecer. Uhum. Sabe que, Marinelli, a gente tem uma audiência bem ativa, participativa e tudo mais. Algumas pessoas mandaram perguntas para essa conversa aqui e eu, no meio do papo, vou trazer algumas delas. Uma foi do Gabriel Ferreira, citando exatamente esse ponto que você tocava agora, que é o seguinte, ele pergunta o que o Grupo Fleury visualiza para o futuro da medicina diagnóstica. Não é possível que o celular, smartwatch ou outro gadget seja capaz de fazer a maioria dos exames que hoje são necessários ou que hoje demandam deslocamento até os consultórios, o que está em desenvolvimento em termos de tecnologia. E eu acrescento aqui uma pergunta adicional. Como é que isso afeta a perspectiva de negócios do Grupo Fleury, que vive em grande parte da realização desses exames? Perfeito, ótima pergunta. E a gente está muito tranquilo com relação a isso, porque a gente, na área de saúde, a gente trabalha sempre com um E, não com um OU. Então, as pessoas elas veem o futuro, às vezes, que ou é isso ou é aquilo. A gente sempre trabalha com E. Isso que já existe, adicionado a alguma tecnologia nova que faz com que isso seja cada vez melhor. Então, vou te dar um exemplo de medicina de precisão e personalizada. Hoje, você faz um teste genético que a gente tem, inclusive, uma marca que se chama Somos, que ela faz, você pode pedir um teste genético para você, sem, inclusive, nenhuma receita médica, porque são testes que eles contam sobre você, mas eles não são testes orientados por médicos. A gente tem testes de medicina personalizada e precisão que são pedidos por médicos, são testes genéticos. Mas para falar de medicina de precisão e personalizada, é um teste tão simples que você pode entrar num e-commerce, pedir isso, você recebe um kit em casa, você pela saliva, né, num tubo. Você coloca a saliva num tubo, tampa, manda e eu faço toda uma análise de uma série de genes para você, para coisas como a parte oncológica, para a parte cardiológica, para outros elementos de estudo da classe médica que contam sobre o seu DNA, né, o seu genoma, que é uma coisa que é boa para você nesse momento, conecta, então faz o E com os exames atuais e lá no futuro, quando eu tiver capacidade analítica e inteligência artificial para interpretar alguns dados que nem hoje eu tenho ainda, eu vou conseguir saber mais sobre você ainda no futuro. E a gente desenvolve esse tipo de tecnologia, seja nessa parte de medicina de precisão e personalizada, seja essa parte logística de poder oferecer um serviço, que você não precisa ir até uma unidade. O serviço vai até você e depois a gente conecta, inclusive, com uma consulta que pode ser
já com especialista em genética via telemedicina. E a gente conecta essa informação genética do Doni. O que eu aprendi sobre a parte genética do Doni? Agora, eu vou pegar aquele exame que você fez ou na sua casa ou você fez uma unidade de atendimento e eu vou conectar essa informação genética com essa informação do Doni naquele momento. Então, eu pego, por exemplo, eu sei se você tem, espero que você não tenha, tá? Um gene que determina hipercolesterolemia familiar. O que é isso? Tem pessoas que têm um gene que ela vai ter um colesterol alto, não tem o que você fazer. Você pode fazer exercício, comer melhor, não sei o quê, seu colesterol vai ser alto. Se você tem esse gene, e se eu pego a sua medição do colesterol, que você vai continuar fazendo nas nossas unidades, na sua casa, eu junto isso daqui, eu dou uma informação para o seu médico, por exemplo, um cardiologista, que vai falar o seguinte: olha, Doni, como você tem esse gene que determina que você tem um alto nível de colesterol. Como o seu nível de colesterol a gente está medindo aqui, ele está um pouco alto, eu vou entrar com uma medicação específica para você. Aí você vai medir de novo o seu colesterol, vai baixar o seu colesterol, mas você vai ficar acompanhando isso ao longo do tempo. Você vai precisar medir o colesterol para saber se ele está controlado ao longo do tempo. Mas essa informação genética sua aqui, ela vai junto com você, porque a gente ainda não consegue editar o gene de uma pessoa depois que ela já está estabelecida, né? Mas é um exemplo de como a gente faz o E. A medicina de precisão e personalizada, o futuro da medicina diagnóstica, e futuro não, presente, né? Porque a gente vai desenvolver isso cada vez mais. E aquilo que a gente já tem hoje se conectando e se juntando. Não é ou um ou outro, é os dois juntos. E a gente tem as duas tecnologias presentes nos nossos negócios hoje. Essa medicina de precisão, essa parte genética é absolutamente fascinante. Eu já fiz meu mapeamento genético, digamos assim, analisando aspectos de hereditariedade, qual é a origem, de onde vieram meus antepassados, quem veio de que país da Europa e etc. Você consegue identificar lá os alelos que indicam uma tendência, uma predisposição a alguma doença que pode ser desenvolvida no futuro, então você já fica com o radar mais atento para aquele tipo de problema e consegue prevenir ou tratar com maior agilidade e assim tem um resultado muito melhor do ponto de vista de saúde. Tem curiosidades associadas a isso também, né? Tinha as coisas lá, a probabilidade de você gostar mais de amargo ou não, todas essas coisas, a cor do olho, o percentual, enfim. Até coisas do tipo, por exemplo, com relação ao seu exercício físico, se você é uma pessoa que trabalha mais intensidade ou trabalha mais duração, ou se você muitas vezes uma pessoa que vai funcionar melhor de manhã ou melhor à noite, seu ritmo todo. Então, assim, tem enormes informações aí, só que o que acontece? A gente está só arranhando a superfície disso daí. Porque o que acontece? Você sequenciar aquele gene é uma coisa, a gente já tem tecnologia para isso, é o chamado wet lab, né? O laboratório que você desenvolve isso aí, aquela sequenciazinha, aqueles números. Agora, você tem uma parte aqui de inteligência artificial, de capacidade computacional, que identifica que aquela sequência naquele gene significa determinada coisa. A gente só tem uma parte disso desenvolvida hoje. A gente vai continuar desenvolvendo. Agora, uma vez que eu tenho o seu material genético, você nunca mais vai precisar pisar num laboratório para colher de novo. Eu já tenho esse material genético, eu já tenho o seu sequenciamento. Conforme novidades vão sendo desenvolvidas, e aí, eu estou falando de desenvolvimento mundial, tá? A gente tem antenas no mundo inteiro. América do Norte, Europa, Ásia, a gente tem um monte de antenas de captar inovação com relação a isso, que vão trazendo essas soluções dessa inteligência artificial, e aí eu posso virar para você e falar assim: então, Doni, você tinha sequenciado para saber, por exemplo, se você tinha a questão do colesterol alto, mas agora tem um produto aqui que veio, por exemplo, da Ásia, ou da Noruega, não sei, e que agora você pode saber, por exemplo, se você tem uma propensão, por exemplo, a ter um desgaste, por exemplo, de alguma articulação sua, porque foi feito um estudo que determina que aquele gene é responsável por isso. E você agora vai começar a ter essa informação. E se você tem essa informação, você pode começar a trabalhar isso com antecedência. Então, essa é a verdadeira, muitas vezes, prevenção. Você trabalha antes de uma coisa que você está propenso a. Então, você não espera a doença se instalar, a doença chegar. Você trabalha proativamente naquilo que é importante especificamente para você, precisão e personalizado. E aí, nesse caso, a inteligência artificial acho que vai ser um ingrediente adicional importantíssimo na análise desses resultados, né? Porque por mais que
um médico seja o doutor mais dedicado do mundo e passe, digamos, 10 horas por dia lendo todos os novos estudos, relatórios, etc., é humanamente impossível ele se atualizar com a velocidade de divulgação de novos estudos no mundo inteiro, dos alelos genéticos que indicam determinada predisposição, o que quer que seja, enfim. Então, vai precisar também do uso da inteligência artificial para fazer essa varredura no que está sendo descoberto, identificado, comprovado e ajudar o médico no diagnóstico do paciente, né? Perfeito, Doni, porque é exatamente o que você falou. O conhecimento, ele está de maneira exponencial. E especificamente o conhecimento médico, que é um conhecimento pesado, é um conhecimento que você precisa, a gente está cada vez mais, né, especialista nisso, né? Eu não sou médico de formação, tá? Eu sou administrador. A gente está cada vez mais especialista nisso exatamente por causa da pandemia. Você fala, não, porque esse paper não é revisado pelos pares, isso aqui não foi publicado numa revista de referência. Então, assim, esse conhecimento, ele é muito denso, ele tem estatística, ele tem probabilística, ele tem uma série de coisas. E quando a gente tem a tecnologia ajudando a criar a escala desse conhecimento, a fazer com que algumas informações capturadas de maneira populacional possam ser processadas e chegar à informação que realmente importa para aquela pessoa que é o decisor, isso é um divisor de águas. É mais ou menos eu vou fazer uma comparação grossa aqui, mas me desculpa, como eu disse, eu não sou médico e eu sei que a nossa audiência aqui ela não é formada por pessoas técnicas. É você ter um avião ali da década de 40 e o piloto pousando ele e você ter um Boeing, um Airbus novo sendo pousado. Você desce esse avião num aeroporto com as condições mínimas de visibilidade, mas todo o painel está indicando ali para ele o que ele precisa. Eventualmente ele faz a maior parte, mas o piloto está ali para garantir a segurança. Então, o que a gente está falando aqui dessa transformação na saúde é dar uma capacidade para os profissionais de saúde trabalharem, que ela é em escala, eles vão poder atender muito mais gente, de uma maneira muito mais precisa e com um nível de personalização para o que eles estão fazendo muito maior. É isso que a gente está trabalhando, por exemplo, com telemedicina. Telemedicina, nossa, a gente faz o atendimento, mas captura uma série de informações e quando a pessoa volta para a nossa telemedicina, o médico que está te atendendo já tem todo, por exemplo, o seu histórico. Por exemplo, se você der acesso, ele pode acessar os seus exames históricos que você já fez. Então, o médico com quem você está falando ali, que é diferente da questão que eu acho que muita gente já viveu, né? Chega no pronto-socorro, você tem que contar toda a história, o que aconteceu, como é que estão os seus exames e tal. Você está falando com alguém que, se você der acesso, ele já viu todos os seus exames, tudo que você fez, seu colesterol, sua glicemia, os seus últimos exames cardiológicos, ele eventualmente pega a consulta anterior, tudo que você já relatou que você estava sofrendo. Então, aquela consulta ela se torna algo que é uma experiência que a pessoa fala assim, nossa, mas o médico já me conhecia, já tinha todo o meu histórico e tal. E você dá, não só pela inteligência artificial, mas pelo histórico de informações conectado com a inteligência artificial, uma capacidade do profissional médico ter uma atuação que ele não tinha anteriormente. Então, a gente está vivendo um divisor de águas nisso. A gente está entrando numa saúde que ela vai ser cada vez mais participativa, proativa, mas que ela vai ser também uma experiência para o indivíduo, porque a gente tem que reconhecer isso também. Muitas vezes, usar a serviço de saúde não era uma coisa, nunca é prazerosa, vamos dizer assim, né? Porque você está com um problema, por isso você está procurando um serviço de saúde. Mas muitas vezes ela era frustrante, porque, putz, eu vou ter que responder tudo isso de novo, vou ter que falar tudo isso, eu vou ter que fazer esse exame de novo. Quando a gente conecta toda essa inteligência e tecnologia com saúde, a gente pode ter uma saúde que é mais resolutiva. O Grupo Fleury está investindo em telemedicina, está investindo em medicina personalizada de precisão, está investindo em ir até a casa das pessoas fazer os diagnósticos e cada vez mais se tornando uma empresa de saúde. Então, fizemos um investimento recente na área de oftalmologia, que é uma área que a gente está trazendo para dentro do portfólio do grupo. A gente fez investimento também numa empresa de infusão de medicamentos, então você não precisa ir mais num hospital fazer infusão, você pode fazer ou uma unidade do Fleury ou uma unidade dessa empresa que a gente adquiriu, que ainda está sob avaliação do CAD, mas a gente confia aí que vai estar liberado a aquisição nos próximos tempos, e você pode também fazer até um procedimento cirúrgico de baixa complexidade. A gente tem o Day Clinic, que tem essa parte aí de cirurgia de baixa e média complexidade. O que a gente quer com isso? A gente está fazendo com que a experiência de saúde ela seja algo cada vez mais conveniente para a pessoa. Desde a hora que ela tem
uma necessidade e acessa via telemedicina, se ela precisa ir em uma unidade ou pedir um serviço que venha fazer o serviço na casa dela e utilizar um serviço de infusão, de oftalmologia, um serviço de day clinic, um serviço de baixa e média complexidade, em que ela pode ir num ambiente em que ele é mais conveniente. Você entra e sai desse ambiente mais rápido. De novo, vou fazer uma analogia bem ruim aqui, mas é para você entender. Didática, né, para o público aqui. Lembra que você é mais jovem que eu, mas eu sou de uma geração que assim a gente tinha os supermercados, né, aqueles hipermercados, aquela coisa grande, né, que você ia e aí você tinha que parar o carro, você tinha que andar, e aí você ia, e você tinha um negócio enorme, tinha tudo que você precisava, mas você tinha que ficar andando pelos corredores e tal. Não, às vezes é uma experiência boa, mas muitas vezes não é uma experiência boa, porque você quer comprar aquele item e sair rápido. O que a gente teve de crescimento nos últimos tempos? Esse supermercado de conveniência, essa coisa que está próxima da nossa casa, que tem aquele sortimento de produto que você entra rápido, sai rápido, nossa, tinha tudo que eu tenho, porque é baseado no 80% do que você precisa no dia a dia, não nos 20% que às vezes você precisa num lugar maior. A gente, quando precisa de um serviço de saúde, a grande verdade é que a maioria das vezes a gente não precisa daquela complexidade do hospital. A gente precisa de alguns serviços específicos que a gente quer entrar e sair rápido, a gente quer ter mais conveniência. A gente está indo cada vez mais para essa saúde ambulatorial integrada, em que você não precisa ir ao hospital, mas você resolve 80%, 90% de tudo que você precisa de saúde, ou da sua casa, ou uma unidade de atendimento que está próximo de você. Meu caro, você falou a respeito de aquisições recentes, né? No final do ano passado, vocês anunciaram a compra de 100% do Centro de Infusões Pacaembu, né? O CIP, que você mencionou aí, e também 80% da Clínica de Olhos Dr. Moacir da Cunha, né? E o Reginaldo Silva, da nossa audiência, pergunta quais são as próximas aquisições. Bom, como você sabe, né, a gente é uma empresa de capital aberto, a gente não pode abrir quais são as aquisições. Mas o que eu posso dizer para o Reginaldo é que a gente tem uma agenda, né, de aquisições muito ativa, a gente continua ativa e crescendo essa agenda de aquisições, e o foco da companhia é crescimento nesse momento. Então, qual que é a estratégia da gente adquirir uma empresa de oftalmologia, por exemplo? A estratégia de você adquirir oftalmologia é você trazer essa competência de oftalmologia para um contínuo de cuidado que você tem dentro da companhia, conectar isso com a medicina diagnóstica, com a telemedicina, com o day clinic, por exemplo. Oftalmologia é muitas vezes um tipo de cirurgia que você não precisa de um ambiente hospitalar para fazer, você pode ter um day clinic, esse lugar em que você entra rapidamente e sai no mesmo dia, você não precisa dormir no hospital para fazer uma cirurgia oftalmológica. Então, tudo isso está conectado para fazer essa saúde cada vez mais ambulatorial, que é o futuro. Os hospitais vão continuar existindo, mas eles vão existir cada vez mais para questões complexas, para doenças graves, para tratamentos mais complicados. E a gente vai resolver a nossa saúde, 99% da nossa saúde vai ser resolvida em ambientes ambulatoriais, que pode ser inclusive a sua casa, se você está conversando via telemedicina. Mas o fato é que se a gente está numa geração, por exemplo, que espera viver 100 anos, né? Você espera viver 100 anos, eu espero viver 100 anos, vamos pensar no seguinte, você quer passar, se eu te falasse o seguinte, olha, você vai passar 1% da sua vida no hospital. Se você só 1%, mas 1% de quem vive 100 anos é um ano. Quem quer passar um ano dentro do hospital? Ninguém quer passar um ano no hospital. Então, você vai cuidar da sua saúde de uma maneira proativa, de uma maneira híbrida, presencial e por tecnologia, e você vai resolver ela cada vez mais no ambiente ambulatorial. E a gente está criando esse contínuo de cuidado que ele é totalmente ambulatorial. Com oftalmologia, com clínica de infusão, com day clinic, com medicina diagnóstica, com telemedicina, com saúde de precisão personalizada e outras coisas que a gente tem targets, né, de aquisição para trazer outras competências para dentro desse contínuo, para eu poder falar, Doni, eu consigo resolver 99% das suas necessidades de saúde fora do ambiente hospitalar, com conveniência e com alta tecnologia. É isso que o Grupo Fleury tem se dedicado nesse momento. Ser uma plataforma de saúde cada vez mais completa. Marinelli, vocês fizeram junto com o Grupo Sabin um fundo de investimentos em startups, né? Já aconteceu algum aporte? Qual que é a ideia disso? Estão de olho em que tipo de empresa?
A gente criou, né, esse veículo chamado Cortex para Corporate Venture Capital, né? Então, no total são 200 milhões de reais, 70% vindo do Fleury, 30% vindo do Sabin. E nesse momento a gente tem uma questão aí ligada à CADE, né, uma questão regulatória que a gente tem que cumprir. Então, o veículo ele foi lançado, mas ele não está operacional nesse momento, porque a gente tem que aguardar a aprovação do CAD para isso, mas a gente não vê nenhum problema disso ser aprovado. Mas o mais importante é duas empresas que têm uma atuação complementar, sob o ponto de vista... Nós somos do mesmo segmento, que é a medicina diagnóstica, mas a gente tem uma atuação complementar. Se você pega no mapa, o Sabin está em regiões onde a gente não está. E aí, quando a gente pensa que a saúde vai ser cada vez mais ambulatorial, a gente pega esse ambiente de inovação que hoje ele acontece também dentro da empresa, mas ele acontece muito mais fora da empresa. A gente quer acessar essas mentes brilhantes, esses projetos inovadores, esse pessoal que tem uma capacidade de encontrar um problema e ter uma solução para ele, seja em medicina de precisão personalizada, seja em medicina diagnóstica, seja em tecnologia em saúde, e ter a capacidade de pegar esses projetos, trazer para dentro da gente e fazer com que eles escalem e que a gente possa usar eles não no ambiente controlado, mas no dia a dia mesmo, para que essa tecnologia ela seja melhorada cada vez mais. Então, a ideia é fazer investimentos minoritários nessas empresas, trazê-las para dentro para eles serem utilizadas tanto pelo Sabin quanto pelo Fleury, crescer essa tecnologia e transformá-las em tecnologias que sejam cada vez usadas por mais pessoas e sejam testadas e sejam aprimoradas para trazer valor, lógico, os nossos acionistas, mas também para a sociedade em geral. O futuro parece extremamente promissor. Eu te pergunto quais são as potenciais pedras no sapato, os desafios que podem jogar água no chope, colocar ar na seringa do Grupo Fleury, do ponto de vista de plano de expansão, de futuro, de crescimento? Olha, Dona, eu acho que tem... quem trabalha no Brasil, ele já está acostumado a levar flechada de tudo quanto é lugar, a ter problema de toda quanto é natureza. A gente é um país que tem um material humano espetacular. A gente acho que tem uma questão dessa questão da inovação, a gente é super bom, mas a gente precisa ter um ambiente macroeconômico um pouco mais previsível, vamos dizer assim. Então, eu acho que a gente torce pelas mesmas coisas que você torce, que pela sua audiência torce. A gente tem as reformas necessárias, que a gente tenha um ambiente jurídico cada vez mais previsível, né? Que a gente tenha uma capacidade de crescer como nação, com educação, com uma série de coisas. E eu acho que os outros itens, eles são... a gente vai lidando com eles e a gente vai se adaptando. Depois eu te falo isso porque assim, depois de passar por 2020, assim, eu acho que todo mundo está preparado para passar por qualquer coisa. Foi um ano super desafiador. Então, assim, não importa o que vier, a gente vai com inovação, com a força da nossa gente, com os nossos valores, a gente vai passar por isso. O que pode ajudar? Pode ajudar um ambiente macroeconômico mais propício para a gente fazer os nossos negócios, com estímulos, com reformas, esse tipo de coisa. Mas também que a gente possa consolidar muito do que a gente ganhou nesse ano de 2020, do ponto de vista de tecnologia. Então, por exemplo, vou te citar, desculpa voltar na questão da telemedicina. A telemedicina era uma coisa que não era permitida, e a pandemia viabilizou ela, permitiu ela. Só que é o seguinte, o médico gosta, o paciente gosta, a gente não pode voltar e falar que não, agora não vai ser mais permitido. A telemedicina tem que continuar, só que ela tem que continuar agora regulada, com os elementos, não sei o quê. Mas são ganhos, são evoluções que a gente não pode voltar para trás. Eu não acho que tem alguma coisa que possa colocar água no nosso chope, o ar na nossa seringa, não vejo dessa maneira, mas eu acho que tem um monte de alavancas que podem ajudar a gente. Para finalizar, uma pergunta derradeira, dado que muito da nossa audiência é de interessados em investimentos, em bolsa de valores, alguns possivelmente acionistas do Grupo Fleury, outros de olho em passar a ser acionistas daqui para frente. Então eu te pergunto, por que é um bom negócio investir no Grupo Fleury?
Olha, Doni, a gente tem uma felicidade muito grande de ser uma das empresas que tem mais acionistas, pessoas físicas no mercado. E a gente tem um número enorme de acionistas pessoa física. E é muito interessante porque a gente não tem um market cap enorme, né? A gente tem um tamanho aí que hoje deve estar girando aí por volta dos 7, 8 bilhões, alguma coisa assim. E o que acontece? Eu acho que as pessoas, elas têm a vontade de investir em Fleury, primeiro porque a saúde é uma coisa que está impactando todo mundo, elas entendem isso facilmente. Segundo, porque a gente está falando de uma empresa que tem uma reputação muito boa. Então, quando a pessoa fala Fleury, ou as marcas que a gente tem pelo Brasil, de São Luís do Maranhão até Gramado, no Rio Grande do Sul, todas essas marcas que estão inseridas naquele ambiente, naquela cidade, são marcas que são desejadas pelos indivíduos, as pessoas querem usar aquele serviço, elas são respeitadas pela comunidade médica, a comunidade médica confia naqueles serviços que são executados, e a empresa, por ter 95 anos, nós somos uma empresa quase centenária, e já ter um histórico de mercado de capitais que já passa, esse ano vamos fazer aí 12 anos de mercado de capitais, a gente passa muito essa segurança de uma empresa que ela funciona bem de acordo com os mais altos, mais elevados padrões de governança. Hoje, cada vez mais a gente está falando dessa realidade ESG, né? A gente tem a questão da parte de meio ambiente. A gente até o final desse ano vai estar produzindo 2/3 da nossa energia de fontes renováveis, sendo que 1/4 vai vir de energia solar. A gente tem na parte do social, cada vez mais essa questão do conhecimento sendo passada para cada vez mais pessoas. Na parte de governança, temos inúmeros prêmios de governança. Na parte de ESG, nós somos a única empresa de saúde da América Latina fazendo parte do Dow Jones Sustainability Index. Somos, pelo 6º ano consecutivo, uma empresa do ISE, do Ibovespa, de sustentabilidade do Ibovespa. Então, assim, nós somos uma empresa que está num setor que é pujante, que tem no seu DNA essa questão da inovação, da adaptação e cresce e continua crescendo. E nós temos uma reputação que, turbinada agora por essa questão do ESG, que a gente já pratica há muito tempo, faz com que a gente tenha, eu acho que passe uma segurança muito grande para os indivíduos. E, logicamente, estou te falando aqui, e essa é o nosso mindset aqui, né, para esse momento, para os momentos futuros. Crescimento com inovação, com tecnologia e reescrevendo a saúde, que é alguma coisa que a pandemia mudou muito, vai continuar mudando, e a gente entende que tem um espaço para construir uma plataforma de saúde cada vez mais escalável, que vai levar nosso serviço a cada vez mais gente, de maneiras cada vez mais diferentes e cada vez mais convenientes. Então, eu acredito que isso constrói, né, um cenário que faz com que as pessoas tenham um desejo aí de ser parte da nossa comunidade acionista. Carlos Marinelli, presidente do Grupo Fleury, muito obrigado pela conversa esclarecedora, franca, aberta e bem inspiradora também a respeito de tantos itens novos, tantas novidades que teremos no futuro. Valeu, meu cara. Obrigado mesmo, viu? Muito obrigado, Doni. Prazer falar com você e com a sua audiência.